Apocalipse capítulo 15, versículo 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com os cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Preste atenção no 8 agora. Ó. O santuário, ele se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, vamos rapidinho aqui, porque eu quero esse contexto. Eu vou fazer uma pergunta, eu acho que vocês vão me responder sem eu explicar. Aqui lembra que a fumaça é um hiperlink. Lembra aquilo que eu tenho usado esse termo? Esse link com alguma coisa que remete ao Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento vimos que tinha alguns momentos que a fumaça da glória de Deus entrou e as pessoas não conseguiram ficar no templo, não conseguiram ficar em pé. Então ele já está dizendo que, de alguma forma, que só Deus fica nesse ambiente por enquanto. Porque está conectado com algumas coisas que aconteceram e o texto ele sugere isso. Olha lá, o santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Só que olha agora, vamos prosseguir a leitura do capítulo 16, versículo 1. Ouvi uma voz forte vinda do santuário. Espera aí. Se existe conexão com o versículo anterior, uma conexão lógica, se ele está seguindo uma visão, lá no santuário ninguém pode entrar. Dá a entender que nesse momento, só Deus está nesse santuário cheio da glória, até que se cumpra os flagelos. Se sai do santuário uma voz, de quem é a voz? De Deus que está lá, só Ele está lá. Então só Ele tem a possibilidade de falar. Então essa voz que vem do santuário é a própria voz de Deus. Você percebe como o escritor, né, João, ele às vezes ele deixa essas lacunas. Ele podia escrever e Deus falou do santuário. Ele não fala, gente. É uma linguagem apocalíptica, uma linguagem que tem essas figuras, como a gente tem falado. Existem metáforas, figuras, existe uma literatura por trás, um jeito de escrever. Né? Então, às vezes, ele quer que você pense realmente, mas de quem é essa voz então? Né? O escritor ele tem esse interesse de aguçar em nós, através de Apocalipse, muita coisa. Ele quer que aguce o teu entendimento, como eu tenho falado, as suas emoções, a sua imaginação. Então, para ler Apocalipse, eu tenho que fazer um esforço mental, emocional, de imaginação. É um esforço total, porque é cheio de figuras de linguagem, cheio de coisas que não estão tão claras, mas se eu procurar um pouquinho, eu acho sentido ali no texto. O texto ele é escrito para isso. Diferente das cartas, que tem algo muito objetivo de Paulo. Apocalipse não. Então, a gente já está acostumando aí, né, com essa linguagem, certo? Então, ouvi uma voz forte saindo do santuário, dizendo aos 7 anjos. Agora a gente vai ver as taças aí, né? Mas antes, deixa eu fazer algumas observações aqui antes. Os últimos 7 juízos, as taças, que a gente está vendo, capítulo 16, né, inteiro. Esse conjunto de juízos, gente, eles se distinguem um pouco dos juízos lá do selo e das trombetas em alguns detalhes. Por exemplo, não tem interlúdio. No selo teve interlúdio, nas trombetas teve interlúdio, aqui não tem. E existe uma abrangência das taças completa. Uma abrangência, ela toca de forma muito mais ampla a terra. Por exemplo, os selos destruíram 1/4 da terra. Não sei se você lembra, a 4ª parte. As trombetas, 1/3, um pouquinho mais. Agora as taças atingem toda a terra. Então é justamente aquela progressão que eu falo. Ele retoma algum tipo de juízo, mas há uma intensidade maior conforme vai chegando no final do livro. Porque aqui exatamente são as últimas, os últimos juízos realmente, aquilo que vai finalizar
e vai iniciar o dia do Senhor, né? E depois o novo céu e a nova terra, que antecede, quase que vai juntar com o trono branco ali, tá? É justamente os finais, os julgamentos finais, e vai depois ter o julgamento último, né, de todas as pessoas ali, né? Além disso, enquanto os selos e as trombetas afetam as pessoas de forma indireta, aqui não. Aqui as taças afetam os habitantes da terra de forma direta, tá? Quando a gente lê Apocalipse é muito interessante, porque por isso essa busca, né, que as pessoas ficam querendo adivinhar as coisas, né? Porque em toda a história, gente, sempre teve desastres, guerras, e a gente quer ficar adivinhando, né, as cronologias. Por exemplo, nós estamos passando no estado de São Paulo uma situação complicada de calor, de queimada, e isso tudo faz a gente pensar, né? Meu Deus, é os sinais dos tempos. O pessoal fala isso às vezes de forma impensada, aleatória, porque é uma situação que a gente olha e fala, poxa, teve os outros anos? Teve, mas parece que esse ano está pior. Não sei se é a sensação só, né? Mas existe aqui uma questão relacionada ao calor. Você vai ver que uma das taças é o calor. Então a gente fica sempre tentando, né, querendo linkar. Hoje mesmo vi um outro ataque ali de Israel, quer dizer, a guerra de Israel se desenrolando de uma forma não muito boa, de novo, se intensificando, né? 500 mísseis foram lançados ontem, não sei se ontem, hoje. 500, foi hoje, né? Foram 500 mísseis pelo Irã, lançados pelo Irã. Aí todos foram interceptados, exceto um que caiu e ainda matou um palestino, gente. Quer dizer, matou gente do grupo deles, não matou judeu. Né? A única pessoa que morreu foi um palestino, né, que estava ali na região. E aí Israel, o que ele faz? Trunca a guerra e vai atacar de novo. E ele vai contra o Hezbollah, matou essa semana o líder do Hezbollah, vai agora atacar o Irã. Então, gente, está tomando uma proporção muito apocalíptica. É muito sensível o que está acontecendo, e isso mexe com a geopolítica, mexe com o que os Estados Unidos está fazendo no meio dessa guerra, quem está bancando nisso aí, fica lá no meio a Rússia, a China, tudo atento, o que vai acontecer, para que lado que a gente se vai ter um lado, né? Então existe uma tensão muito grande mundial, porque ali é um conflito que envolve questões mundiais. Apesar de estar lá, né, deixa ele se virar, ele está meio assim, né? Mas se toma uma proporção maior, outras nações precisam formar acordos, e acordos de guerra. Então isso é um negócio realmente significativo nos finais dos tempos, significativo, né? Então eu só não gosto de dar datações, gente. Não quer dizer que a gente não possa observar cenários que você fala, poxa, isso parece que é relacionado ao livro de Apocalipse. Parece. Né? Guerras, rumores de guerras, e isso seria os princípios das dores, né? Segundo Jesus, ainda seria o princípio das dores, né? Então, essas coisas acontecendo, obviamente, aguçam a gente a pensar e falar, Deus, será que está acontecendo? Será que está no final realmente, né? E a gente precisa pensar nisso realmente, tá? Volte lá então no versículo 1. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos. Então, uma ordem do santuário para os anjos. Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Vamos lá, vamos devagar agora. Espera aí que meu pai está dando trabalho ali, gente. Tá, os dois. Nós estamos vendo aqui, vamos começar então a ver o derramamento das 7 taças, né, nesse mundo natural aqui, tá? Os 7 anjos recebem a ordem de uma voz forte, né, que vinha do santuário ali. Muitos estudiosos acreditam que essa voz é de Deus e que há um eco de Isaías 66. Olha só o que está escrito em Isaías 66, gente. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, Isaías 66 já tinha profetizado que chegaria um dia que haveria uma voz do templo, uma voz do Senhor, que vai dar retribuição para os inimigos.
que está acontecendo aqui? Uma voz do santuário mandando os anjos derramar as pragas sobre os inimigos de Deus. E isso aconteceu, 600 anos antes de Cristo, um profeta profetizou, Isaías, mais ou menos. Tá? Para você ver como que as coisas se interconectam, A voz ordena aos anjos: derramai as 7 taças da ira de Deus. A melhor tradução aqui, de novo, você lembra aquela declinação do grego que eu sempre falo que é difícil de traduzir, que é o tal do genitivo? De novo ela está aqui presente. Então, 7 taças da ira de Deus. É sempre isso. Então, o Osmer entende que a melhor tradução seriam as taças, 7 taças, contendo a ira de Deus. Tá? Então, as 7 taças da ira, taças que contêm a ira de Deus. É como se fosse um derramar mesmo de alguma coisa líquida. O símbolo é taça que está sendo derramado, um líquido. Esse líquido é uma libação, que tinha ofertas líquidas ali, que aconteciam no Antigo Testamento. Então aqui são taças líquidas, da própria ira de Deus está sendo derramada. Então a taça está sendo virada. Então são taças que contêm a ira de Deus. Provavelmente essa é a melhor tradução aqui que a gente poderia, se quiser, trocar ali. Vão e derramem sobre a terra as 7 taças que contêm a ira. E aí sim, um outro genitivo, a ira que é de Deus ou que tem origem em Deus. Fúria de Deus. Ira, a fúria, aí é uma questão mesmo do português, que ele preferiu a palavra ali, Um teólogo observa uma alusão específica a esse texto de Levítico 26. Lembra que a gente leu Levítico 26 inteirinho? Lembra? O que acontece lá? Em que Deus promete uma punição sempre 7 vezes mais, séptupla a Israel, caso a nação se recuse a se arrepender, a se obedecer às cláusulas, da aliança de Deus. Lá tem um dos versículos que estava escrito assim: se insistirdes em me contrariar e não quiserdes me ouvir, trarei sobre vós 7 vezes mais pragas conforme os vossos pecados. A gente viu isso se repetindo algumas vezes. Então essa cena de Apocalipse, ela é uma cena que reverbera, que ecoa esses momentos de justiça também do Antigo Testamento. Tá bom? Então vamos lá, versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou. Aí começa o derramamento das taças, contendo a ira de Deus. E cada justiça, cada juízo promove algo ali. Então vamos lá. Foi e derramou a sua taça sobre a terra. A hora que derrama a taça, aparece o quê? Apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas. Olha lá, sobre quem está vindo o juízo? Quem tinha a marca da besta e que tinha adorado sua imagem. Lembra que as taças não são juízos sobre a igreja. A igreja está selada. As taças são juízos sobre os adoradores da besta. Eles que mataram a igreja, que perseguiram a igreja. Gente, não tem como não lembrar do capítulo 6. E que os mártires oraram: Deus, até quando o Senhor vai ficar aí sem fazer nada e julgar o nosso sangue daqueles que mataram a gente? Espere por mais um tempo até que se complete o número dos mártires. Aqui nós vemos Deus respondendo à oração dos mártires que estão na base do altar, e aqui são respostas. Olha, chegou a hora de eu agora sim julgar e tocar aqueles que perseguiram vocês, que adoraram a besta e foram marcados por ela. Lembra que a marca da besta para a gente não tem necessidade de ser literal, apesar de que poder haver literalidades. Mas não tem, porque tem a ver com o quê? Com um compromisso mental, ideológico, de fé, de crenças. Certo? E um compromisso marca na mente e na mão, nos meus atos, no meu comportamento, nas minhas atitudes. Isso quer dizer que a sua mente, o seu coração, as suas ações estão comprometidos com o sistema da besta. Essa é a marca da besta, tá?
propriedade dela, posse sob a supervisão dela, sob a influência dela. É isso que significa. Essas pessoas que seguem e adoram a besta, nesse momento, estão sendo alvos das taças. Tá? E a primeira taça, aqui, a consequência dela são essas úlceras, né? Malignas e dolorosas, né? Que atinge, então, a gente podia até substituir, atinge os habitantes da terra. Lembra que ela está vindo sobre a terra, mas ela está vindo sobre a terra, atingindo os habitantes da terra. Tá? Essa é uma questão aí que a gente vai entrar. Aqui, eu não vou entrar na questão do arrebatamento aqui, mas já entrando, aqui tem uma linha teológica que nunca foi estudada por nós, que tem uma linha que fala assim, o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, você já deve ter ouvido isso, né? Tem alguém que fala que sim, no meio da tribulação, depois da tribulação, e essas são as três mais conhecidas. Mas tem uma linha, hoje mais estudada, que ela chama pré-ira. E eu sou um simpatizante dela, porque me parece aqui que pode ser nesse momento das taças, que talvez o arrebatamento já pode ter tirado a igreja, mas não do selo e da trombeta, e não da perseguição da besta. Então, para mim, a tribulação, para mim não, gente, eu acho que a gente está vendo em Apocalipse que está claro que a igreja vai ser martirizada pela besta. E ela cumpre um papel profético nos sinais dos tempos. Eu não sei de onde a gente consegue tirar e se livrar e tentar defender a pré-tribulacionista. É muito difícil. Ou vai ser meso, ou pós, ou esse pré-ira, que é depois da ira do dragão que a igreja enfrenta, a hora que Deus vai derramar a sua ira sobre aqueles que estão compactuados com a besta, antes disso ele tira a igreja. Porque a igreja não vai sofrer o juízo final que ele vai trazer sobre os habitantes da terra. Essa é uma leitura. Tá? Então, são possibilidades. Qual que é certa? Não sei, só depois que acontecer. Tá? Eu posso ter as minhas tendências de interpretação, mas no final das contas, eu só tenho mais certeza ou menos dificuldade hoje de dizer que eu acho que o pré-tribulacionista é o que mais pisa fora. Que é o que a gente mais ouviu no Brasil por muito tempo, por causa de um filme, né? E coisas assim, aqueles filmes que caricaturou o Apocalipse, né? O Deixados para Trás, e fez uma caricatura bem, bem tosca e horrível do livro de Apocalipse. E aí virou doutrina no Brasil, né? Porque o pessoal não lê a Bíblia, assiste o filme, né? Então vira doutrina, porque assiste o filme, é o filme que é o certo, né? É assim que acontece, infelizmente. E o filme era um filminho, né? Com um monte de erro de interpretação, e a pior interpretação dispensacionalista possível, porque hoje nem os dispensacionalistas conseguem ver o filme, né? E aceitar totalmente aquilo, né? Os estudiosos, eu estou falando. Inclusive tem vários dispensacionalistas que estão se revisando aí. Muito bom, já falei sobre isso já. Então, voltando. Eles merecem, no caso aqui, juízo divino, por quê? Por causa da lealdade suprema deles ao supremo inimigo de Deus, que era o dragão, a besta do mar, a besta da terra, né? O anticristo, se a gente quiser traduzir, e o falso profeta. O juízo dessa primeira taça, gente, são feridas, né? Úlceras, maligna e terrível. Olha que interessante, ela duplicando, presta atenção no que eu vou falar agora, fazendo uma alusão, ou talvez até uma alusão mesmo, porque é uma citação até, da sexta praga do Egito, que eram úlceras também. Olha como que algumas coisas se repetem das pragas do Egito. Algumas formas de Deus julgar e trazer esse castigo, essa disciplina, esse juízo, são semelhantes às pragas do Egito. Aqui a úlcera, ela tem a ver com essas feridas, né, que surgiram nas pessoas e nos animais, lá com Moisés. Aqui provavelmente é muito semelhante. Tá? Essa palavra grega, heldos, é um tipo de abscesso ou úlcera muito dolorida, causado geralmente por infecções, como o que Lázaro tinha na parábola de Lucas. Imaginar uma praga como essa, presta atenção agora, gente. Se a gente imaginar uma praga como essa, no sentido literal, deixa eu mexer um pouquinho aí com vocês, né? Se a gente imagina uma praga como essa, no sentido literal, é assustador. Por quê?
Imagina uma praga atingir os habitantes da terra de uma vez, acabariam todos os remédios em poucos dias, num desastre de amplitude universal. Além do mais, os que fossem infligidos por tal praga não seriam capazes de andar, sentar, deitar, sem dor, como qualquer pessoa que já teve um furúnculo pode testificar. É um negócio absurdamente degradante, horrível. Talvez Jó passou um pouquinho esse tipo de situação que a gente está lendo no livro de Jó, né? E ele passa situações terríveis ali nesse sentido, né? Então, se a gente pensar que existe literalidade nisso, eu já vou falar mais da questão da literalidade das taças, tá? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar. Olha que interessante, a primeira taça ele derrama na terra. A segunda taça ele derrama no mar. E o mar se transformou em sangue. É óbvio que aqui você já ligou com outra praga no Egito. Como de um sangue como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O juízo da segunda taça é muito mais severo, pois fomos informados de que o mar, gente, se transforma em sangue como de um morto, né? E todo ser vivente morre. A gente pode lembrar, como eu já falei, da praga, né? A primeira praga egípcia, no lindo ali. A abrangência aqui é muito maior. Todo ser vivente, né, do mar, ele morre aqui. Em Apocalipse 8, é importante entender que o mar, nós vimos sobre isso já, o mar, presta atenção agora, o mar para o Império Romano era uma força vital do Império. Para o Império Romano se estabilizar no seu poderio de império, ele dependia do mar. Tanto é que uma das viagens de Paulo, se você vai lembrar em Atos, ele pega um navio de cereais que estavam sendo despachados de um lugar para Roma, né? E ele pega carona nisso. Então, o Império e Roma, e o Império Romano, o centro do Império Romano, ele depende do mar para os comércios. Ele depende do mar para abastecimento, para que não houvesse fome em Roma. Ele depende do mar para muitas coisas. Se o mar é afetado dessa forma, há um colapso econômico. Então aqui não é só uma questão do ser vivente ser atingido. O que ele promove, ele desestrutura. Para a visão de um romano, na época, ouvir isso, ele está falando assim, se isso acontecer, o nosso mundo acabou. Ele colapsa. Ele entra em colapso império. É isso que a gente tem que entender. Essas pragas são as pragas mais graves que nós vimos até agora, de amplitude e de proporção. Cada uma delas poderia acabar com a humanidade, se isso aqui fosse literal. Na época, por exemplo. Imagine hoje, nós temos hospitais, mas imagine na cabeça dos primeiros leitores, que não tinha nada disso, e eles imaginarem todos os habitantes da Terra com uma úlcera daquela. Acabou a humanidade. Se eles na época entendessem o Império Romano, e ele fala, peraí, o mar todo vai acabar ser vivente, vai acabar a pesca, vai acabar, né, não tem como trafegar, não tem como mais entrar navio, vai cheirar mal esse negócio, vai virar putrefação esse negócio aqui, praga, pestes vão surgir, porque está tudo morto, pragas, epidemias, vai morrer todo mundo. O império não tem mais aonde receber cereal, não tem para onde ir, para onde vender, vai acabar o mundo, vai acabar. Cada uma dessas pragas, ela tem o potencial de destruir a humanidade e o mundo da época. Isso é importante. O juízo da segunda taça seria equivalente à destruição de toda a civilização na perspectiva da época. De fato, gente, cada praga daria fim à civilização como nós ou os romanos conhecemos. Portanto, entra uma pergunta aqui. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Essas taças descritas da forma que estão sendo descritas, são literais ou são hipérboles? Isso é uma pergunta importante que eu não vou saber responder também.
Apesar da gente ver hipérboles aqui. O que é uma hipérbole? Hipérbole é um artifício da língua, né, literária, para eu dar ênfase em alguma coisa. É um exagero. É um exagero que... Gente, presta muita atenção no que eu vou falar. Os judeus do primeiro século, Jesus usou várias hipérboles. Paulo usava hipérboles. Os judeus do primeiro século estavam acostumados com hipérboles. Alguns textos do Antigo Testamento, se você ler de forma literal, você vai ver que não bate. Aquilo precisa ser uma hipérbole. Se você ler o livro de Josué, você vai ver que o relato de algumas guerras, parece que eles venceram a guerra e acabaram com tudo. De repente tinha um monte de gente inimigo lá, mas não tinha acabado com tudo. Pode ser que quem estava escrevendo a guerra estava escrevendo com uma linguagem hiperbólica, para valorizar, para mostrar a grande intervenção de Deus naquela guerra. Eram artifícios literários. Quando você vai lá para as pragas do Egito, eu lembro de uma vez que a gente lendo a Bíblia junto, alguém me perguntou: pastor, a Bíblia está falando aqui que acabou com todos os animais, todos os gados. De repente, na outra praga, tinha gado de novo e acabou de novo. Olha como parece que não tem lógica. Aí, se a gente não entender a literatura e as hipérboles, como eles enfatizavam coisas para você ver. Por exemplo, hoje, se você assiste um filme, você consegue entender, né, o valor da cena. Por quê? Porque o cara consegue atrair sua emoção com a música, com a fotografia, com o cenário. Imagine eu conseguir fazer isso só com um texto. Eu preciso de artifício literário, eu preciso de metáforas, símbolos, hipérboles. Eu preciso desses artifícios. E a cultura da época estava muito acostumada. Né? Por exemplo, Jesus usa uma hipérbole. Né? A menor das sementes, o grão de mostarda, se transformar numa maior, uma grande hortaliça. E não sei, é uma hipérbole. Ele está usando um exagero. E isso é fato, e é uma questão muito comum na época da escrita e das coisas que aconteciam, da forma que eles falavam. Na literatura apocalíptica, mais ainda poderia haver hipérboles. É óbvio que eu não posso afirmar. Eu estou dando um contexto da mente dos autores e dos leitores da primeira século. Eles não tinham problema nenhum em entender as hipérboles, como figura de linguagem e ênfases. Agora, se aqui foi usado, eu não sei te falar. Por quê? Porque é muito significativo e é muito forte cada uma dessas taças. É um exagero, literalmente, porque isso destruiria cada uma delas a civilização. Então a pergunta pode ficar, é uma hipérbole para falar, olha, vai ser grave o julgamento de Deus sobre aqueles marcados. Ou é uma literalidade? Esses julgamentos são literais, as úlceras são literais, vão ser causadas, todo ser vivo do mar, do mundo vai morrer. Entende o que eu estou falando? Eu não tenho a resposta, a gente pode deixá-la no ar. Ah, pastor, eu acredito que é literal. Tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Porque a gente só vai saber depois que acontecer. Esse é o grande segredo. O autor não se preocupa em querer explicar para a gente algumas coisas. Ele quer uma coisa, ele quer promover em você arrependimento, temor a Deus. Sim, exato. Não. Só que esse que é o problema. Se você olha com uma perspectiva de um leitor do primeiro século, ele ia entender que a civilização ia ser exterminada. Porque o tipo de úlcera que eles conheciam e que fazia esse degradar do ser humano, ele ia impossibilitar o ser humano de sentar, de deitar, de andar. Não ia ter comércio, não ia ter sobrevivência, não ia poder colher, comer, nada. Vai morrer. Todo mundo vai morrer. As consequências lógicas disso seria a morte.
Então, aí fica essa incógnita. Porque se a igreja está na terra ainda, e ela está selada para não ter isso, nós temos um povo não tocado diretamente por essas úlceras. Pode. Por isso que eu estou falando, nesse momento eu já também tenho as minhas dúvidas. Talvez aqui pode ser que haja já esse arrebatamento e imediatamente os julgamentos finais, juntando, já é como se fosse um evento só que começaria, desencadearia de uma vez. Por isso a falta do interlúdio. O interlúdio mostra que existe agora algo acelerado acontecendo. Não vai parar mais para ter interlúdio e explicar. As coisas estão agora correndo, né? Então fica uma dúvida aí, obviamente, né? Há uma probabilidade. Há uma probabilidade. Só que aí que está a questão. Eu não sei se teria condições de chegar a 7. Aí teria terminado antes, é isso que eu estou falando. O nível delas são tão grandes, se você olhar para o impacto que causa, talvez até hoje, talvez não tanto como no Império Romano, né? Mas hoje, o que significa o mar do mundo inteiro parar? Gente, nós paramos um bequinho do mar. Você lembra quando o navio petroleiro caiu lá? Não sei se vocês lembram. Ele parou lá num canal e ele desestruturou o petróleo do mundo. Mexeu com a economia mundial. Um pedacinho de um navio interrompeu a passagem do petróleo. Imagine o mar do mundo parar. Todos os peixes morrerem. Nós não entendemos o impacto global disso, é muito grande, ainda hoje. No Império era muito maior, porque eles dependiam completamente disso. Né? Então, se a gente fala de literalidade aqui, é um negócio, assim, atordoante, é um negócio assustador. Tá? Eu acho, por isso que eu estou falando. Tudo por mar, container, tudo. Tudo... comida, manufatura, né, a matéria-prima de um monte de coisa, né, o agro, tudo. Então você tem um impacto mundial e global e na economia global. Fora que esse nível de impacto no mar, matando todos os seres vivos, imagine o tanto de infecção que isso causa. Como morto, sangue de morto. Exato, sangue de morto. Quer dizer, está falando da morte realmente, né? Da morte. Não, não fala. Ao mesmo tempo. Exatamente. Isso que eu estou falando, porque é como que se fosse assim. Essa é a grande questão, o incógnita sempre. Cronologia, tempo. Porque aqui pode ser assim, uma taça, depois de não sei quantos anos a segunda taça, mas do jeito que a gente vê e a necessidade de uma questão urgente, a gente também pode falar assim, peraí, o primeiro anjo derrama a taça, acontece, o segundo derrama a segunda, o terceiro derrama a terceira, e vai derramar uma atrás da outra, quer dizer, acaba com tudo. Acaba com tudo. Então a gente não sabe, a gente não tem esses, né? E a igreja fora, porque aí se condiz com o final, e aí a nova Jerusalém descendo, o trono branco, que já é um início de julgamento de Deus. Quer dizer, tudo o restante, ele se resume a um evento total. Né? Então, é uma possibilidade. A gente nunca vai saber, a não ser quando acontecer, gente. Mas a gente pode pensar, né? Parece que podia por um tempo parar, aí agora você vai lá, abre o segundo selo, tinha todo um processo de abertura. Você percebe que aqui é o seguinte, ó, dizendo aos 7, a uma voz falando com os 7 anjos. Porque lá, isso aí é interessante a tua observação, porque lá nos 7 selos, um ancião vai lá e fala assim, que se abra o selo, primeiro selo. Aí um segundo ancião ia lá, mandava abrir o segundo selo. Aqui, a voz de Deus está dando uma ordem para os 7 anjos de uma vez.
dizendo: vão e derramem as taças. Então, você percebe que existe uma aceleração das dores de parto, como eu tenho falado, né? Já é o parto, já é para nascer, já, né? Então, você percebe que lendo assim, né? É legal, a gente vai levantando, né? A gente não vai afirmar nunca nada, tá? Mas a impressão, por exemplo, que a gente está tendo junto, lendo aqui, que existe uma aceleração aqui. Existe um processo mais rápido de algumas coisas acontecerem. Isso é bom, né? Gente, ler a Bíblia em comunidade, assim, é bom. Você percebe que a gente percebe, né? Eu tenho mais facilidade de fazer isso no domingo de manhã, infelizmente. A gente conversa mais domingo de manhã. E domingo de manhã eu interajo mais com o pessoal, né? E ali a gente vê que é muito legal, porque o pessoal tem feedbacks para mim, né? Eles vão falando: pastor, mas isso, aí vai perguntando e tal. Só que anda mais devagar lá ainda, porque o pessoal vai perguntando, vai me parando. Mas vai esclarecendo essa conversa, por exemplo, a gente vai surgindo, a gente vai pensando, vai falando: não, você está levantando uma coisa que realmente é interessante. Lá tinha um processo de cada selo sendo quebrado, acontecendo, né? Aqui parece que é tudo de uma vez, ó, vão, derramem. Aí ele só está descrevendo, porque ele tem que descrever. Ó, o primeiro anjo derramou a taça, aconteceu isso. O segundo derramou a taça, aconteceu isso. O terceiro derramou nos rios e nas fontes. Quer dizer, ó, o mar afetado, agora as fontes de água doce. Meu irmão, se você contamina todas as fontes de água doce do mundo, olha que loucura, né? Vamos lá para o 3, para o 4, versículo 4. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. De novo, há alguma referência relacionada ao Nilo ali, né? Gente, aqui, não vou nem... Acho que está claro aqui. Você transformar água doce em sangue, você não tem água potável mais. Aqui, outra calamidade mundial, se isso acontece, né? Outro negócio. Fonte de água, quer dizer, ele está falando das fontes de água, ele está falando lá dos bebedouros, né? Dos nascedouros, né? Onde nasce a água, vai transformar em sangue ali, né? E acabou tudo, rios. Então é um negócio muito intenso, por isso que eu falo, meu Deus, né? Se isso for literal, é um negócio muito forte. Agora, no meio de novo disso, não tem interlúdio, mas ainda sobra tempo, sempre tem tempo para adoração. Olha só o que acontece. Então ouvi o anjo das águas. Até interessante assim, né? Anjo das águas, é outro genitivo que eu fui ver, que a gente não sabe. Anjo que tomava conta das águas, é o anjo que estava sobre as águas, é o anjo que tem o poder sobre as águas, provavelmente é o anjo, né? Que ele que tinha o poder de tocar as águas aqui. Olha lá, ele já fez a interpretação, você vê? Porque no original não está escrito isso. O original está escrito anjo das águas. Eu posso até ler para vocês, eu achar aqui o grego. Angelon, que é angelo, que é anjo, nesse genitivo, né? Ton ridaton. Então, angelon ton ridaton, que é nesse genitivo aí que eu falei. Então, ele está, justamente se eu traduzir ao pé da letra, são anjo das águas. Pé da letra. Só que ele já fez a interpretação do genitivo. É o anjo que tinha autoridade sobre as águas. Porque tinha um que tinha sobre a terra, outro sobre o mar, e aqui esses das águas, né? Exato, acho que dentro do contexto a gente já consegue, né, fazer a tradução. Isso é importante. O contexto revela muita coisa para a gente, né? Então, versículo 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo, ou que tinha autoridade sobre as águas, tu és justo. Gente, você fala assim, enquanto a gente lê isso, você fala, meu Deus do céu, o negócio aqui está complicado, né? E a gente, de novo, tem que lembrar, Deus é justo. Não existe injustiça no que está acontecendo. Essa mentalidade nossa ocidental, né, é o que eu tenho falado bastante nessa linguagem, né? Eu, a semana passada, usei melindrosa, né? Politicamente correta, que você não pode falar nada mais, nem a verdade das coisas. Isso fere, né, os nossos sentimentos. Mas o anjo louva a justiça de Deus. Tu és justo. E outra causa significativa demais aqui. Tu que és e que eras
ó santo, pois julgaste estas coisas. O anjo toma a partícula que fala de Deus como aquele que é o que governa a história e que é eterno. Essa partícula é formada de forma tríplice: que és, que eras e que há de vir. Aqui, você lembra quando a gente falou lá atrás? Cadê o há de vir? Não tem, porque chegou. Não tem futuro aqui mais. Não tem futuro mais. Aquele que é, que era e que há de vir, quer dizer, as coisas que ele faria, já está fazendo, não tem mais o que há de vir. Esse há de vir chegou. O anjo está declarando que tudo aquilo que se esperava está acontecendo. Porque derramar, olha o porquê essas coisas estão acontecendo, gente. O anjo fala por quê. Sabe por quê tudo isso? Porque derramaram, olha os mártires orando, clamando lá no base do altar: Deus, até quando o Senhor não vai julgar quem matou a gente? Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. E o anjo fala: é o que merecem. Olha como é forte, né? Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. De novo, uma voz celestial adorando a justiça de Deus, os caminhos verdadeiros e justos de Deus, tá? Não tem pra onde fugir aqui, gente, né? Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui. Eu acho que não. Vamos deixar passar nada aqui. Essa aqui só. Presta atenção. Porque derramaram sangue de santos e profetas. A igreja primitiva, ela acreditava que o sofrimento dela, que a igreja primitiva sofreu pra caramba, gente. A igreja primitiva do 1º, 2º, 3º século sofreu um bocado. Muito. A gente sabe que ainda tem cristãos sofrendo, né? Infelizmente. Perseguição religiosa, inclusive fortíssima, né? Mas a igreja primitiva, ela sofreu bastante. E eles sabiam que o sofrimento deles, olha que interessante, era uma participação nos sofrimentos de Jesus. Eles acreditavam que a perseguição, a tortura, o martírio, fazia com que eles participassem do sofrimento de Jesus. Eles tinham esse entendimento. Por isso que Paulo fala: eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Ele estava falando das torturas, dos naufrágios, tudo aquilo que ele sofreu pela causa de Cristo. Eu fui marcado pelo sofrimento por causa de Cristo. E não só, como a igreja entendia que elas também participavam do sofrimento dos profetas. É como que se os profetas de Deus sofreram também lá no Antigo Testamento, e eles sofrem por também portarem o evangelho, a mensagem de Deus. Por isso João aqui usa, e o anjo usa, derramaram sangue de santos e de profetas, porque a continuidade do sofrimento dos homens que proclamam a voz e a palavra e a verdade de Deus. São essas pessoas que estão ali agora sendo vindicadas, né? E é bem forte aí como que a gente está ouvindo, né? Bem significativo aí. Vamos lá, versículos 7, 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre, então terra, mar, água doce, as fontes, né, dos rios, sol. Aí a gente pergunta: meu Deus, Senhor, que está fazendo isso agora aqui em Penápolis, né? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E lhe foi dado, olha que interessante, lhe foi dado, de novo o passivo, divino, o edote. Foi permitido, foi dado o sol queimar a humanidade com fogo. O sol queimar a humanidade com fogo. De novo, né? Aí, o que fala? As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, meu Deus do céu. Você está entendendo a teimosia do ser humano?
Não é para o pessoal falar: Deus, tem misericórdia de nós, salva a gente disso aqui. Mas não, os caras vão xingar Deus ainda. Blasfemar, né? Contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre os flagelos. É como se Deus falasse assim: pede para eu parar. Pede para eu parar. Clama a mim. Se arrependa de todas as cacas que vocês estão fazendo. Que vocês fizeram com a terra. Que vocês fizeram com a vida de vocês. Mas não. Vai blasfemar. Ficar mais teimoso. É triste, gente. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Triste situação, gente. Esse momento, muito triste. É aqueles que obstinadamente escolheram adorar a besta. Literalmente você percebe que é uma decisão. Aqui, ninguém foi enganado, gente, aqui. Ai, marcaram a minha testa sem querer, como alguns crentes acham. Nossa, pastor, com medo de marcar minha mão e a besta ser minha dona. Gente, é consciente, é uma escolha profunda, é um pacto, é uma lealdade com a besta, com aquilo que eles acham certo, com as ideologias, com o sistema, e há aqui profunda rebeldia contra o Criador. É consciente. Por quê? Porque eles xingam a Deus, blasfemam contra o nome de Deus. Que Ele que está tendo autoridade sobre os flagelos, ao invés de recorrer na graça e na misericórdia de Deus. Porém não se arrependeram e não deram, para não darem glória a Deus. Aqui a gente encerra de forma triste, né? Porque é assustador, né? Aí a gente fala assim: a teimosia do ser humano. Mas cuidado, viu? A nossa. Nós somos os humanos. E aí está a grande questão. Aí entra a graça de Deus sobre nós. Porque quando a gente ouve o que a gente está falando e a gente vai para casa e fala: Deus, não me permita ser tão tapado assim. Me permita ver. Me permita me arrepender naquilo que o Senhor está, me chamando a atenção. Gente, esse Apocalipse tem que gerar isso em nós. Tem que gerar esse temor e um profundo senso de justiça de Deus e falar: Deus, obrigado porque Jesus me salvou. Porque eu estou selado pela graça, não é porque eu mereço. O Senhor me fez filho e filha, somos filhos seus, obrigado por isso. Pelo sangue do Cordeiro que me comprou. Gente, olha tudo que Apocalipse está falando para a gente. Então, cuidado. A gente não pode julgar o outro, a gente tem que olhar para dentro de nós e falar: Deus, Pai nosso, não é isso? Não nos deixes cair em tentação. Jesus ensinou o caminho, gente, da humildade. Porque quem fala assim: eu estou em pé, não caio, cuidado, você já caiu no orgulho, já está caído, Porque é Ele que nos sustenta, é a graça dEle. Se a gente não entender isso, a gente não entende o que Jesus ensinou. Ele está ensinando: Pai, faça a tua vontade. Venha o seu reino. Me livra do mal. Não me deixe cair em tentação. Porque Ele sabia que eu ia cair. Se Ele não der força para mim. Graça não é mérito nosso, gente. É o Espírito habitando dentro de nós e nos ajudando. E quando a gente tropeça no pecado, João fala para a gente que a gente tem um advogado junto ao Pai. E que o sangue dele nos perdoa e nos purifica. Não porque a gente merece, porque Ele conquistou justiça para a gente de graça. Aí Ele põe a gente na linha de novo. Vamos caminhar mais um pouquinho agora. Vamos junto aí. Vou transformando você nesse processo. Então se exponha, a esse incômodo da palavra de Deus, porque é sempre, mexendo aí com a gente, tá bom? Por hoje é isso. A semana que vem a gente volta no versículo 10 em diante, já no 5º anjo ali.